Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, mais uma vez, aqui para nós conversarmos, né? Para nós conversarmos hoje, a nossa aula, o tema da nossa aula de história nós vamos falar sobre a religião do Egito, ou seja, a religião egípcia, né? A religião ou região? A religião, né? A religião egípcia. Oh, meu Deus, tá dando rata aqui, né? Isso é bom vocês verem que, né, professor também dá rata, professor também faz, né, às vezes esquece alguma coisa, mas isso é interessante, viu? Um grande abraço para vocês e bora lá, vamos aprender um pouquinho do Egito. O Egito que é uma nação que muito curiosa, nós já sabemos muito pouco, né? Nós precisamos saber mais. Nós precisamos saber mais porque é uma região, um povo muito intrigante, tá bom? Então vamos lá, falar um pouco sobre a religião egípcia. Olha, a religião egípcia, ela consistia na crença e nas práticas que eram realizadas pelos egípcios no Antigo Egito. Então, só lembrando que a religião egípcia, ela era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, em várias crenças. Muitas vezes esses deuses, eles tinham formas humanas, tinham formas de animais, né? E o faraó era considerado um deus. A crença religiosa dos egípcios era de extrema relevância e influenciava consideravelmente as pessoas, viu? Como eu disse para vocês, ó, eles eram politeístas. Os povos antigos, em sua grande maioria, era politeísta. Nós, povos contemporâneos, nós somos monoteístas, né? Quer dizer, nós acreditamos em apenas um Deus. Eles acreditavam em vários deuses. Então, tinha o Deus da guerra, o Deus disso, o Deus daquilo. Não tinha explicação para todas as coisas, né? Duas características importantes caracterizam, assim, a religião egípcia, né? Eram os conceitos Maat e Reka. O primeiro conceito, Maat, definia a importância de viver uma vida correta de forma a manter a existência harmônica com o universo. Se você, então, a religião egípcia, ela tinha muito a ver com a natureza, muito ligada ao universo. Então, você tinha que viver corretamente, aproveitar das coisas, porém, não abusar, né? Igual estão fazendo, por exemplo, com a nossa Amazônia, estão fazendo agora com a destruição da natureza, com essas coisas todas, né? O homem vai devastando tudo e depois vai aparecendo as doenças, vai aparecendo as coisas. Por quê? Porque nós não plantamos, que nós não cuidamos da natureza. Bora lá voltar aqui, né? O conceito da Reca estava relacionado à mágica, afirmava então a importância da criação do universo, da manifestação do poder dos deuses. Os egípcios, eles eram extremamente místicos, eles acreditavam nessa magia, nessa coisa, nesse poder místico e mágico dos deuses, né? Os deuses, geralmente, eles tinham uma imagem antropomórfica, ou seja, uma forma humana, né? Ou uma forma misturada, ou a forma zoomórfica, forma de animal. Ou às vezes, né? Ou às vezes as duas formas de animal, né? De animal e de ser humano, que era o caso do Marduk. Marduk, que foi um dos deuses aí, no período da existência da sociedade egípcia, né? Olha para vocês, ó. A antropomórfica é uma forma humana e animal ao mesmo tempo. Tá vendo? Então, tem vários deuses que podem ser destacados que tinham a forma de humano e Deus ao mesmo tempo. Horus, Ra, né? Deus do sol, Ísis, a deusa da fertilidade, Anubis, o deus dos mortos, Maat, a deusa da justiça, Bastet, a deusa dos gatos da fertilidade. Lembrando que lá no Egito o gato era muito cultuado e as pessoas não tinham medo, não tinha essa coisa com gato preto, não. Eles acreditavam que os gatos
né? Os gatos defendiam as pessoas que ele gostavam da maldade espiritual, daquilo, das maldades que a gente não enxergava, porque os animais enxergam e escutam melhor do que a gente. Então, eles valorizavam muito os gatos, né? Os sacerdotes no Egito antigo, eles poderiam ser tanto homens quanto mulheres. Em geral, as sacerdotisas prestavam culto a uma deusa e os sacerdotes a um deus, né? A sacerdotisa é uma deusa feminina, lógico, né? E os sacerdotes a um deus masculino. Os sacerdotes do Egito, eles enfrentavam um longo processo de capacitação e podiam constituir família com qualquer outra pessoa. Esses religiosos, eles eram responsáveis pela adoração dos deuses e plena manutenção do templo, tá? Eles tinham festivais, eles ganhavam dinheiro, eles ganhavam presentes, né? O sacerdote também cumpria o papel na comunidade com a realização de funerais, casamentos, papel de curandeiros, adoração aos deuses, né? Não é muito diferente do que nós conhecemos hoje, não. E eles tinham uma crença muito grande na vida pós-morte. Por isso, eles mumificavam, né? Principalmente as pessoas mais ricas, os faraós. As pirâmides eram túmulos, né? Túmulos dos faraós, túmulos das pessoas ricas. Os egípcios, eles acreditavam que a vida terrena era apenas uma etapa da jornada, né? E que a vida mais bonita, a vida melhor mesmo seria depois de morte. Então, os ratos realizados em vida, inclusive, é extremamente importante, pois definiria o destino da pessoa. Se as pessoas fizessem coisa boa aqui na Terra, elas iam para um lugar bom. E se fizesse coisas ruins, elas iam sofrer, né? Não é diferente do que todas as outras religiões ou tudo fala também não, né? Então, de acordo com a religião, cada pessoa que morria teria suas ações julgadas por um tribunal presidido por Osíris, presidido por um deus, por Osíris. E hoje acontece a mesma coisa. O povo fala do inferno, fala do purgatório, do céu e dessas coisas todas, né? Todo mundo promete tudo e vai virando aquele balaio de gato, que é a coisa doida, né? Então, é lógico que era um ato simbólico. Uma vez, a crença egípcia, a crença egípcia afirmava que o coração seria pesado em uma balança, né? Pesado em uma balança e o resultado definiria seu paraíso. Vamos supor que ele fez coisa boa e o coração pesava mais. Se ele fez coisa ruim, o coração pesava menos. Aí ficava, né? Então, era uma coisa simbólica. Então, a crença egípcia, os egípcios eram bastante simbólicos, tá bom? A crença na vida após morte também explicava a preocupação dos egípcios com a conservação dos corpos, né? Porque eles estavam condicionados à preservação na terra. Então, eles punham lá joias, eles punham lá coisas para que, de repente, ele acordasse, eles mumificavam seus mortos, de repente, se eles acordassem, eles teriam como sobreviver, né? Então, a mumificação ela era realizada, estendida por mais ou menos 70 dias. Não enterrava no mesmo dia que falecia, igual acontece hoje não, tá bom? A única condição que tinha financeira para pagar, né? Como se diz, aqueles que tinham condições financeiras de pagar faziam isso. Agora, os outros não, né? Os órgãos eram retirados do corpo, né? Tiravam os órgãos por dentro, e durante a mumificação, os órgãos eram retirados, eram limpos, banhados em óleo com resinas especiais, em seguida era enfaixado no túmulo e eram colocados objetos como joias, estátuas, essas coisas todas. É chamada as múmias, né? Aquelas múmias que ficam nos museus, milhares de anos estão lá, ainda estão conservadas, né? Então, as pirâmides do Egito, que eu falei para vocês, eram grandiosas edificações, né? Arquitetadas em pedra, com a sustentação retangular, né? Retangular. E as pirâmides foram estruturadas há mais ou menos 2.700 anos, né? Do princípio antigo, do antigo reinado para o reinado mais recente.
Então, referente, deixa eu ver aqui, ó, da morte do grande de Alexandre o Grande, em 323, até o país virar uma província romana. Até então, depois de Alexandre o Grande, a província o Egito vira uma província romana, então muitos costumes são deixados de lado, né? Eles tinham por obrigação acolher e resguardar o corpo do faraó mumificado e seus objetos, joias, utensílios pessoais e tudo, né? E com o tempo eles pilharam, quer dizer, eles roubaram esses túmulos, começaram a roubar, começaram a pilhar esses túmulos, essas construções, essas coisas todas. As pirâmides mais famosas, né, é a de Quéops, né? Quéops é um nome dado em homenagem a um dos mais ricos faraós do Antigo Egito. A única das 7 maravilhas antigas que resiste ao tempo. A pirâmide de Quéops, ela foi construída em 2550. A sua experiência foi passada de geração para geração, né? Aí Quéfren, o filho de Quéops, e Miquerinos, seu neto, concluíram as 3 pirâmides de Gizé. Então, depois vocês dão uma olhada aí na internet, vocês vão ver que as pirâmides muito chiques, são 3 pirâmides juntos, né? E para colocar em pé as 3 pirâmides, calcula que foram cerca de 30 mil egípcios. Muita coisa, né, gente? 30 mil egípcios. Mais do que muitas cidades aí de Minas Gerais têm. Eles trabalharam durante 20 anos. Em cada 3 meses havia uma troca de homens. Uma grande parte trabalhava no corte e no transporte dos blocos de pedra. Esses blocos de pedras geralmente pesavam toneladas, 2, 3 toneladas, e eles arrastavam esses blocos de pedras pela areia, né? Eles geralmente molhavam a areia para ficar mais fácil deles arrastarem as pedras, né? Olha, não havia somente trabalhadores braçais, mas também arquitetos, médicos, padeiros, cervejeiros, né? Haviam cervejeiros, pois acreditavam que os homens que ali trabalhavam eram pagos com cervejas e alimentos, apesar das várias polêmicas existentes. Então, existem outros contentos, existem outras histórias, e que a história do Egito é muito legal. Tem um livro assim, dessa grossura assim, bem grosso, mas que é muito legal de ler, se alguém tiver alguma curiosidade algum dia, chama O Egípcio. É muito legal, viu? Então, tem aqui algumas referências aonde você pode buscar, né? Onde você pode pesquisar na internet. E agora nós vamos testar o seu conhecimento. Vocês, meninos do 6º ano, que são muito inteligentes, que são muito legais, vão fazer as atividades agora, tá bom? Atividade 1, atividade 2, atividade 3, 4 e 5. E daqui a pouco, daqui uns dias, nós vamos corrigir com vocês. Então, vocês fazem e eu tenho certeza que todos vão acertar, porque vocês são tops, vocês são muito inteligentes, tá bom? Então, até a nossa próxima aula, espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, converse com o seu professor, pergunte ao seu professor, seja curioso, ao invés de ficar só brincando no joguinho, né? Ficar só lá no celular, assim, ó, no joguinho, no Free Fry, não sei como é que chama aquilo lá, aí vocês dão uma procurada, procura aí, vamos falar assim, oh, ok, Google, me fala aí do Antigo Egito, o que o faraó fazia, né? Então, busca lá essas coisas todas, tá bom? Um grande abraço para vocês, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.